Conflito aparente de normas. 11 de maio de 2013. Conflito aparente de normas. O nome é conflito aparente de normas porque num ordenamento jurídico que se diz coerente, não é possível a coexistência de normas incompatíveis. Por isso que todo conflito é aparente. E a forma de resolver-se qual norma aplicar ao caso concreto será feito por meio dos seguintes princípios. Princípio da especialidade, princípio da subsidiariedade, princípio da consunção e princípio da alternatividade, sendo que a alternatividade não se aplica exatamente a um conflito aparente de normas, né? Existe uma pluralidade de núcleos do tipo, mas isso eu vou falar mais à frente e é tratado pela doutrina nesse momento, então vou tratar dele aqui. Princípio da especialidade. O princípio da especialidade é muito simples. Um conflito aparente de normas entre uma norma geral e uma norma especial, aplica-se a norma especial. Princípio da especialidade é o primeiro. É só isso, é muito simples, não tem mistério. Princípio da subsidiariedade. Segundo Nelson Hungria, o princípio da subsidiariedade é utilizado como soldado de reserva. Na ausência ou na impossibilidade de aplicação da norma principal mais grave, aplica-se a norma subsidiária menos grave. É muito utilizado no caso dos crimes de perigo. Por exemplo, o crime do artigo 132, perigo para a vida ou para a saúde. Se não tiver preenchido os requisitos do crime que realmente causou a morte, será aplicado o crime de perigo para a vida ou para a saúde. Ou seja, é o soldado de reserva. Não sendo possível aplicar o crime mais grave, aplica esse crime subsidiário, que não pode ser confundido com esse terceiro princípio, que é o princípio da consunção. Consunção tem duas aplicatividades, tem duas aplicações, o princípio da consunção. Primeiro, quando o crime é meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução de outro crime. Ou seja, lesão corporal é uma fase normal de execução do crime de homicídio. Quando ocorre um homicídio, não haverá punição por lesão corporal. É tranquilo esse primeiro momento do princípio da consunção. A outra aplicação do princípio da consunção se refere aos casos de antefato e pós-fatos impuníveis. O antefato impunível é aquela situação antecedente praticada pelo agente a fim de conseguir levar a efeito o crime por ele pretendido inicialmente, e que sem aquele não seria possível. Ou seja, exemplo clássico: estelionato mediante falsificação de assinatura de cheque. Falsificar a assinatura, um crime de falso, é um crime que previsto no Código Penal, tem a sua punição. Mas se ele fez aquilo com o objetivo de cometer um estelionato com um cheque, esse antefato, que é falsificar a assinatura no cheque, será absorvido pelo crime principal que o agente objetivou desde o início, que é o estelionato. Então, existem casos de antefato impunível. Então, não existe o conflito do crime de falso com o crime de estelionato, porque o crime de estelionato absorve o crime anterior que era necessário ser feito para consumar o crime principal objetivado desde o início. Existe também o pós-fato impunível, ou seja, o ladrão comete um furto e vende aquele objeto furtado como se fosse dele. Esse segundo fato, que é vender, não constitui crime, é um pós-fato impunível.
Por quê? É uma consequência natural de quem furta, vender aquilo. Não tem muito mistério. Então, o princípio da consunção subdivide em quando um crime é meio necessário para a execução do outro crime, do segundo crime, sendo que o segundo crime absorve, exemplo, no crime de homicídio, a lesão corporal é meio necessária para sua execução, portanto, o homicídio absorve a lesão corporal. No caso do antefato e do pós-fato punível, o antefato impunível, no caso do exemplo do estelionato por cheque falsificado, a falsificação, o falso da assinatura é absorvido pelo estelionato. E no pós-fato impunível, a venda de um objeto furtado é um pós-fato impunível, não há punição. São esses os princípios que resolvem o conflito. Faltando falar, né, do princípio da alternatividade. Como eu disse no início, não se adequa perfeitamente a conflito aparente norma, porque não existe um conflito aparente normas. Na verdade, o princípio da alternatividade trata dos crimes de ação múltipla ou conteúdo variado. Por exemplo, o crime do tráfico de drogas. Guardar, armazenar, transportar, trazer consigo, vários núcleos do verbo, vários verbos. Então, o que acontece? Qualquer dessas condutas, praticou uma delas, é tráfico de drogas. Pode acontecer dele praticar mais, pode acontecer dele guardar, depois transportar, depois trazer consigo. Mas apesar dele ter cometido essas 3 condutas, ele vai responder só por um, princípio da alternatividade. É isso que tinha para ser falado sobre o conflito aparente de normas.